Bom, pessoal, então muito bom dia a todas, tá? Todas vocês aí. Sejam bem-vindas novamente à nossa aula, certo? Nossa segunda aula aí, vocês vão ter comigo online. E vamos fazer bom proveito dessa aulinha, tá? O pessoal que está assistindo aí e o pessoal que vai assistir mais tarde via YouTube, tá? Depois que eu vou disponibilizar o link lá no grupo de vocês, juntamente com o formulário. Quero agradecer o pessoal que fez o formulário da semana passada, tá? Parabéns aí quem respondeu. Lembrando que as respostas vão ser feitas na sala de aula, tá? Porque vocês vão rever todo esse conteúdo novamente quando vocês estiverem em aula presencial, tá? Só que de uma forma prática. Aqui a gente passa só a teoria por enquanto, nessas aulas remotas, e depois vocês vão ter a prática lá na sala de aula para vocês colocarem tudo aquilo que vocês estão vendo aí ao longo dessas aulas online em prática lá na sala, tá bom? Então, mais ou menos as respostas vão ser dadas a partir de lá com o professor que vocês forem ter, ok? Muito bem, pessoal. Novamente, essa semana vocês vão ter outra atividade para fazer, assim vai ser toda semana, tá bom? Todas as semanas que a gente tiver aula remota, já até preparei para vocês aqui as atividades dessa semana, daqui a pouquinho eu mostro como é que vai ser. Mas não vai fugir daquele padrão de ir lá no formulário através do link, tá? E responder para mim as perguntinhas que eu faço lá, tá certo? Coisa bem simples, bem tranquilo, tudo respectivo à aula que eu estou dando aqui. Então, vamos dar início à nossa aulinha, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre um assunto bem interessante que vai ser de bom aí, proveito de vocês todas e vocês todos. Vou estar compartilhando a tela aqui para vocês verem, tá? O conteúdo de hoje. Deixa eu expandir aqui a tela para vocês verem mais facilmente. Muito bem. Dá um joinha para mim que vocês estão vendo aí a tela do capítulo 3 do livro. Muito bem, tá? Então vocês estão vendo aí o capítulo 3 do livro de vocês, o primeiro livro do curso de vocês, que é o livro de profissão de cuidador, tá? Capítulo 3 do livro de vocês fala sobre quando o cuidador é um familiar, tá bom? Vocês são lembrados que no capítulo 1 do livro falou sobre o cuidado, né? O professor de vocês falou sobre o que é o cuidado. Aí na semana passada eu entrei já falando como que é o papel do cuidador. E agora é quando o cuidador ele é um familiar. Porque muitas vezes, né, muitos alunos até mesmo da escola, eles procuram esse curso de cuidador porque futuramente eles pretendem cuidar de um familiar, ou do pai, da mãe, tio, tia, avô, avó, irmão, tá? Então nesse caso aí, eu vou estar passando para vocês aí quando que esse cuidador passa a ser um familiar, né? Quando que um familiar passa a ser um cuidador. Então é um capítulo muito interessante aí para vocês entenderem, que a gente nunca espera, né? A gente sempre acha que vai ser bem tranquilo, que a gente nunca vai precisar de alguém, mas talvez a gente se encontre numa situação em que a gente precise cuidar de um ente querido, tá? Por necessidade aí talvez. Eu vou estar explicando isso aqui um pouquinho para vocês a partir da aula de hoje, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário a fazer, alguma coisa, toca na tela, vai aparecer 3 pontinhos, toca nos 3 pontinhos, bate papo, manda uma mensagem para mim, tá? Que eu consigo ver aqui, certo? Porque o microfone de vocês está desligado, eu não vou conseguir ouvir, tá bom? Mas manda para mim lá uma mensagem que a gente responde aqui na hora. Bom, vamos fazer uma revisãozinha rapidinha da aula anterior, né? Eu passei para vocês aí quem é o cuidador, falei sobre quem é esse profissional cuidador, expliquei tudo para vocês sobre perfil, tarefas, tá? E também as competências e habilidades que esse cuidador tem que ter, tá certo? Então isso daí tudo, lembre sempre, tudo está no livro de vocês, tá, gente? Eu pego lá os capítulos do livro e vou fazendo resumo até chegar a minha explicação aqui na sala de aula. Então todos vocês aí, todas vocês vão ter isso nos capítulos do livro, tá bom? O que a gente vai estar vendo hoje? Quando o cuidador é um familiar, vou estar explicando para vocês um pouquinho sobre quando esse cuidador ele é um familiar, tá? Quem são esses familiares? Aqui eu vou falar um pouco da questão do vínculo, tá? O vínculo familiar. A gente tem diferentes vínculos na família. Como que a gente pode aproveitar bem esse vínculo ou não, tá certo? E também sobre as consequências do cuidado. Vocês vão perceber que quando a pessoa da família passa a cuidar de alguém, né? Ali da própria família, etc., existem algumas consequências que a gente tem que ficar muito atento. Isso acontece já, tá? Tem até exemplos na minha família mesmo, que eu vou estar falando para vocês lá no finalzinho da aula. Beleza? Muito bem. Primeiro a gente tem que entender, pessoal, a definição de família, tá? Então assim, professor, mas eu tô careca de saber o que é família. Mas será mesmo que sabe o que é família? Será que família é aquela união, né? Aquela questão de ficar todo mundo junto no almoço de domingo, né? De todo mundo chegar em casa lá e conversar na sala lá à noite, quando estiver todo mundo reunido, na janta? Bom, família, a gente encontra 2 termos para essa palavra, certo? Então, ela pode ser definida como um grupo de pessoas
que vive sobre o mesmo teto, tá? Essas pessoas não precisam nem ser parentes, né, de sangue umas das outras, mas estão vivendo sobre o mesmo teto, isso é considerado uma família. Isso na biologia, né? Eu sou biólogo, isso a biologia ensina pra gente. Então, quando a gente tem um grupo, né, de pessoas ou animais que vivem sobre um mesmo teto, uma mesma região, aquilo significa uma família. Eles estão compartilhando entre si, né, algumas circunstâncias ali, né, algumas tarefas, algumas coisas. Então, isso também pode ser considerado família, certo? Ou um grupo de pessoas com a ancestralidade em comum. Nesse caso aí é quando eu tenho realmente um parente de sangue, né? Aí a minha herança genética, avô, avó, depois vem o pai, a mãe, vem o filho, aí eu vou ter um filho. Então, quando eu tenho ali familiares envolvidos, certo? Com a mesma ancestralidade em comum. Isso também é considerado uma família, tá? Então, aí, o termo família ele pode ser definido de duas formas. Ou pessoas que vivem sobre o mesmo teto, ou pessoas que têm a ancestralidade em comum, certo? Para vocês entenderem bonitinho como é que funciona esse termo família. Vocês estão vendo uma foto aqui? Uma foto de uma família tradicional, tá? Muitas pessoas têm uma família tradicional, fazem parte de uma família tradicional, tá? Outras nem tanto. Então varia muito aí da questão de cada pessoa, de cada ser. Mas uma família tradicional é quem? É o vovô, a vovó, pai, a mãe, os filhos, tá? Então aí a gente tem uma foto de uma família feliz, né? Que todo mundo fala que a família brasileira tem que ter esse padrão. Na verdade, isso daqui acontece no mundo inteiro. Tem gente que tem essa possibilidade de ter uma família unida. Tem gente que por questões aí, né, financeiras, questões de proximidade, não é tão unido assim, tá? Mas isso daí também não difere em nada, certo? Mas a família em si é o que vocês estão vendo aí, né? Todo mundo bonitinho, todo mundo feliz. Só que vocês têm que entender que cada membro dessa família vai envelhecer. É o processo natural da vida, tá? Então vão haver aí circunstâncias em que uns ou os outros vão precisar serem cuidados, né? Precisa ter uma atenção maior. E aí que eu vou entrar daqui a pouco falando sobre como, né, e quando a gente tem que cuidar de alguém. Na verdade, olha só, a característica familiar, ela envolve vários aspectos, tá? Vários aspectos. Então eu tenho o amor, né, da família, eu tenho o carinho, o afeto, certo? Aquele carinho familiar, aquele afeto, aquela coisa de proximidade, né? A parceria, a questão da união, tá? Quando a família é muito unida, né? Aquela família, nossa, aquela família é muito unida, aquela família se encontra todo final de semana, aquela família não sei o quê, eles estão muito próximos, muito unidos, né? A gente costuma ver isso. O cuidado que a família tem, né? Perante todos os membros dessa família. A amizade, uma relação de amizade aí que existe. O conforto, é tão bom, né? A gente estar com a nossa família, aquele conforto, né? Aquela coisa que muita gente aí tem essa possibilidade. O apoio, né? O apoio dos pais aí e tal. Eu vou fazer uma faculdade, quero o apoio do meu pai. Eu vou fazer, sei lá, vou comprar um carro, tenho o apoio da minha mãe, isso aí. Então, o apoio também é muito importante aí numa questão familiar, tá? A responsabilidade de uma família, isso aqui é uma coisa indiscutível. Então, por exemplo, quando a pessoa, um casal de namorado, nossa, teve um filho, já é uma família. Aí, nesse caso, olha a responsabilidade que esse casal tem, não importa a idade. Esse casal pode ter 15 anos de idade, ele e ela. Já são pais, já tem uma responsabilidade, colocaram o filho no mundo, né? Então, essa responsabilidade aí é uma característica familiar. E principalmente o aprendizado. Tá? O aprendizado aí, a gente sabe que tudo que a gente né, ou 99% do que a gente é hoje, é graças à nossa família, né? Então, os nossos pais ensinam cada um da sua maneira, né? Tem gente que ensina lá na primeira vara da infância e adolescência, né? Que é aquela varada que a mãe dava lá na escola, quando você faltava da escola, quando você fazia uma bagunça, né? A gente fala que é a vara da infância e da adolescência, né? Muita gente apanhou de vara aí, vara de marmelo, ou simplesmente, né, um conselho, né, a bronca. Então, cada aí família, cada pai e mãe trata o filho de acordo com as suas regras aí. Mas as características familiares são essas que vocês estão vendo, tá? Todas essas palavras aí. Professor, na minha família a gente não tem amor. Professor, na minha família a gente não tem parceria. A gente não tem união, né? Ninguém apoia ninguém. Igual eu falei, cada caso é um caso, né? Cada família é uma família. A gente não pode discutir aí questões familiares. O importante é o ser próximo, né? O meu. Como é que eu vou agir perante a minha família, tá certo? Muito bem. Então, aí para vocês terem uma ideia sobre algumas características familiares mais comuns aí que vão envolver todas as pessoas.
Beleza? Qual o momento certo para cuidar? Ih, professor, agora chegou o momento de entender um pouquinho sobre quando é o momento certo, né, para cuidar de alguém. Então, eu estou lá na minha família, vou dar um exemplo para vocês aqui, eu vou usar o meu exemplo. Tá? Eu tenho 34 anos de idade, quase 34, faço 34 em agosto agora. Eu moro sozinho, tá? Eu tenho meu apartamento e moro sozinho. Eu tenho minha irmã de 28 anos, que já é casada. Meu pai e minha mãe moram só os dois na casa deles. Meu pai e minha mãe têm 64 anos de idade cada um. Então, nesse caso, qual é o momento certo para cuidar? Né? Quando que vai acontecer, tipo assim, Bruno, agora a gente, né, chega minha irmã, por exemplo, a gente precisa ver quem que vai cuidar do pai ou da mãe, né? Porque eles estão precisando. Eles não estão dando conta mais de se cuidarem sozinhos. E agora, qual que é o momento certo para cuidar? Então, nesse caso aqui, meninas e meninos, olha só. Eu preciso primeiro pensar que eu vou cuidar por o quê? Né? Eu vou cuidar por... Como assim, professor? Não estou entendendo. Vamos lá. Eu vou cuidar por gratidão e retribuição? Ou seja, meus pais, né, quando eu era menor, quando eu era pequeno, bebezinho, fizeram tudo para mim, cuidaram de mim. Deram banho, deram educação, alimentação, estudo, né? Fizeram tudo para mim. Chegou o momento de retribuir? Então, será que eu vou cuidar por retribuição? Não, agora chegou a minha vez de cuidar dos meus pais. Ou minha irmã cuidar dos meus pais. Né? Retribuição, gratidão, eu sou grato a tudo que fizeram para mim. Então, não, eu me proponho sim a cuidar deles. Não importa o que for, eu vou cuidar. Meu pai e minha mãe, eu vou cuidar até o fim da vida. E aí, será que eu vou cuidar por gratidão e retribuição? Será que eu vou cuidar por culpa ou obrigação? Aconteceu alguma coisa com eles que foi minha culpa. Né? Um acidente, não sei, alguma coisa. Culpado fui eu. E aí? Será que eu estou cuidando agora por culpa? Por uma obrigação de algo assim que aconteceu, que ninguém quis que acontecesse, mas por obrigação, vou ter que cuidar, fazer o quê? Né? Então, será que também eu posso cuidar por isso? Sempre lembre, viu, gente? Quando um familiar passa a ser um cuidador, tá? Então, culpa, obrigação, né? E aí? Ou será que eu vou cuidar por questões financeiras? Né? Bom, eu não posso pagar um cuidador, infelizmente, e eu preciso que meus pais sejam cuidados. Eles não estão dando conta mais sozinhos. Então, eu não vou pagar um cuidador, eu vou, eu mesmo, tomar a frente, assumir essa responsabilidade. Né? Ou senão, tem gente que fala assim, não, eu tenho dinheiro, mas eu não quero que ninguém venha cuidar do meu pai e da minha mãe. Eu vou cuidar. Eu não confio em ninguém. Tem família que é assim, né, gente? A gente sabe disso. Tem família que até tem dinheiro, mas não quer saber de ninguém cuidando. É a própria pessoa da família que vai cuidar. Ninguém vai pôr a mão a não ser alguém da família. Tá? Então também tem isso. Questões financeiras. Então vocês vão cuidar, né? Ou algum de vocês que vai poder cuidar de um familiar, vocês vão cuidar por quê? É por gratidão? Né? De devolver tudo aquilo que vocês tiveram? É por culpa, obrigação, alguma coisa que aconteceu? Ou vou sentir, eu sou obrigado a cuidar, fazer o quê? Né? Somos em 10 irmãos, mas só sobrou eu. Então é minha obrigação. Né? Será? Ou será por questões financeiras? Eu não tenho dinheiro para pagar um cuidador. Nesse caso aí, a questão financeira está apertando, então eu tenho que tomar a responsabilidade aí. Né? Então, tudo isso aí para vocês entenderem como que a pessoa pode cuidar, tá? Agora eu quero que vocês fiquem atentos e atentas, né? Para estar atentos em casos de. Nesse caso, casos de é o seguinte, quais são os indícios que a pessoa que dentro de casa vai começar a perceber quando a outra precisa ser cuidada? Vamos dar um exemplo. Alguém de vocês aí mora com pai, mãe, tio, avô e avó. Né? Então, o que vocês vão começar a perceber nessas pessoas que vão levar vocês a pensar o seguinte: pronto, eu preciso cuidar dessa pessoa a partir de agora. Né? Então, assim, eu vou cuidar por obrigação, eu vou cuidar por gratidão, eu vou cuidar por questões financeiras. Mas eu vou assumir a responsabilidade. Então, o que está acontecendo que vai fazer eu, né, começar a me tornar um cuidador familiar? Então, são vários aspectos. Primeiro, é a percepção de dificuldade do dia a dia. Então, quando, por exemplo, vocês vão perceber num familiar de vocês, pai, mãe, tio, não sei, quem for, aquelas dificuldades do dia a dia, daquela rotina que essa pessoa tem. Então, por exemplo, vou dar a ideia lá dos meus pais novamente. Então, meu pai e minha mãe lá bonitinho, acordam cedo, vão na padaria, vão pegar pão, minha mãe faz almoço, meu pai vai fazer o serviço dele à tarde, de noite minha mãe faz janta. Quando começa a perceber essas dificuldades, não estão dando conta mais de fazer sozinho. Né? Então, estão perdendo essa capacidade de realização de tarefa. Então, nesse caso, eu percebo. Aí eu venho na mente, nossa, chegou a hora de poder, né,
ter que começar a cuidar, começar a ajudar. Né? Então, automaticamente, a gente começa a perceber isso. Então, a percepção de dificuldades do dia a dia. Isso passa a ser papel de quem vai cuidar de alguém da família. Os aspectos nutricionais de saúde. Tá? É quando eu percebo no meu familiar, quem for, que ele, né, a saúde não está legal. Ah, essa pessoa está ficando doente toda semana, está emagrecendo muito ou está engordando muito. Também é uma questão de ser cuidado. Entendeu? Então, quando eu percebo aspectos nutricionais, né? Sei lá, essa tosse não para, né? Vamos levar no médico, aí o médico vai lá dar um diagnóstico, né? Muito ruim, não sei. Ou outras coisas, né? Uma questão psicológica. Então, aspectos nutricionais que envolvem o físico, né? E a própria saúde em si. Também é questão de ficar atento quando eu vou precisar cuidar, tá? Ah, sofreu um AVC. Ah, eu preciso cuidar, né? Porque agora vai ficar incapacitado. E aí? Então, tudo isso aí também envolve questões de saúde. Falhas na comunicação. Tá? É quando a pessoa ela começa a falhar na comunicação e você percebe. Nossa, mas ela conversava bem, entendia bem, ouvia bem. Vocês vão ter lá no capítulo 10 do livro, né, na aula do capítulo 10, a aula sobre comunicação. Né? Quem tiver o livro aí depois pode até ver. Né? Capítulo 10 está lá, comunicação. Então, quando começa a acontecer essas falhas na comunicação? Então, é você conversar, a pessoa vira as costas e esqueceu tudo que você falou, você percebe. Pô, mas por quê? O que está acontecendo? Está falhando a comunicação, está falhando o entendimento, já não está mais raciocinando. Né? Então, nessa questão aí, a comunicação também é um grande sinal aí de que a pessoa precisa já começar a ser observada de perto, né? Cuidada de perto. Cognição alterada. Cognição é a percepção da pessoa, né, por questões simples. Por exemplo, ir lá fechar a porta, trancar o portão. Uma coisa básica, simples. É desligar o ferro depois que você acabar de passar roupa. É desligar o fogão depois que você acabar de fazer a comida. Mas esquece isso. Tá vendo? A percepção, isso a gente chama de cognição, né? É a percepção das coisas. É o pensamento, são as atitudes básicas do dia a dia. É ir dormir e esqueceu de desligar a televisão. Né? Então você fala, pô, mas, gente, uma coisa tão básica. E a pessoa perde esses sentidos, né? Então também é uma questão de se ficar atento. Então quando a cognição está alterada, certo? A gente fala isso daí, é uma questão mais psicológica. É como se fossem os aspectos nutricionais da saúde, só que agora aspectos psicológicos, tá? Então essa questão aí é a cognição alterada, certo? Higiene mal feita. As pessoas com a higiene básica, né, que todo mundo sabe, escovar um dente, lavar um rosto, né, tomar um banho. Quando essa higiene ela começa a ser mal feita, a pessoa ela parou de escovar dente, ela parou de tomar banho, ela parou de se preocupar com o corpo, né, questão higiênica. E aí, o que está acontecendo? Por que essa pessoa está parando? Será que ela está tendo dificuldade? Está vendo como é que uma coisa vai elencando a outra? A percepção, dificuldade do dia a dia, né? Então, aí falhas na comunicação, a cognição. Então, ela está perdendo essa capacidade até da higiene, uma coisa básica do ser humano, né? Da higiene. Então, também pode ser um indício aí de que essa pessoa precisa começar a ser vista de perto, a ser cuidada. Tá? E o distanciamento. Né? Quando a pessoa ela se distancia, você percebe que ela se distanciou. Nossa, mas engraçado. Né? Meu pai, minha mãe, sempre presente aqui, conversava, daqui a pouco, né? Começou a se distanciar, não quer mais conversar, não quer participar mais, não quer sair mais de casa. O que está acontecendo? Né? O distanciamento. Ela fica isolada. Também é uma questão de ficar atento, né? Em casos aí do distanciamento em si. Tá bom? Então, para vocês verem, meninas e meninos, que existem vários aspectos que eu percebo dentro da minha casa, que pode estar levando eu a começar a entender que eu preciso cuidar de algum familiar. Tá? Então, por isso que a gente fala que é quando um familiar passa a ser o cuidador. Tá certo? Em crianças, tá? Agora, quando eu percebo isso em criança. Criança, principalmente na dificuldade de aprendizado. Então, a gente sabe que a criança, por exemplo, ela está, né, numa fase que ela está aprendendo, tudo para ela é novo, tudo para ela é descobrir o mundo, só que ela tem uma dificuldade enorme em aprendizado. Então, será que essa criança não tem algum problema psicológico? Né, um transtorno aí de déficit de atenção e hiperatividade? Vocês vão ver tudo isso no capítulo, no livro 2. Né? Tem um livro lá no material de vocês que chama Saúde e Seus Cuidados. Que a gente fala muito sobre as doenças aí. Tem Alzheimer, depressão, e tem o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá bom? Nesse caso, aí, as crianças apresentam muito esse transtorno. Então, dificuldade no aprendizado, dificuldade do convívio,
né? Só que a gente também tem que entender que o convívio, né, é uma questão assim, a pessoa também ela é muito aquilo do ambiente que ela vive. Se uma criança vive num ambiente conturbado, cheio de briga, que os pais não dão atenção, ela vai ter problema, né? Então, na maioria dos casos, as crianças precisam serem cuidadas porque elas apresentam problemas psicológicos, né, de convívio. Então, nesse caso aí, porque a criança está amadurecendo, ela está descobrindo o mundo, ela não tem muita percepção das coisas, certo? E principalmente alterações no desenvolvimento. Aqui eu falo alterações no desenvolvimento físico, tá? Então, é aquela questão que eu acho que eu falei até a aula passada, de quando o pai e a mãe percebem que a criança não está legal. Então, por exemplo, nossa, mas esse meu filho aqui tem 7 anos de idade e não cresce. Nossa, mas minha filha tem 9 anos e não fala uma palavra correta. O que está acontecendo? O que está acontecendo no desenvolvimento físico, né, dessa criança que não está indo para frente? Será que começou, né, tem alguma doença envolvida? Aí acho que vem o caso de ter um desenvolvimento aí alterado. Então é questão de começar a cuidar. A gente vê muitos casos de pais e mães, né, que doam sua vida para os filhos, que cuidam aí, né, de pessoas incapacitadas, crianças que não podem andar, não podem, né, se relacionar, tem tudo isso, certo? Muito bem, Renato. Os cuidadores familiares, para vocês entenderem aqui, tá? Nessa parte da aula, eu quero falar um pouquinho sobre o vínculo. Familiares e seus vínculos, certo? A gente tem que entender que existem diferentes vínculos numa família. Não quero generalizar, falar que todas as famílias são assim, tá? Porque não. Mas, seguindo uma linhagem lógica, todas as famílias seguem esse tipo de vínculo, tá? Que está nessa tabelinha aqui. Então, por exemplo, vamos colocar igual eu falei, meu pai e minha mãe que moram sozinhos, né? É uma relação esposa-esposo. Tá? Qual que é o vínculo que tem o esposo e a esposa? É um vínculo afetivo de amizade e parceria. Ah, professor, mas tem amor, mas tem. Só que é um vínculo mais de amizade e parceria. Por quê? Eles são parceiros, né? Quem aí é casado, casada sabe que o companheiro, a companheira é um parceiro, né? É um vínculo maior de amizade ali, é um dependendo do outro. Então, nesse caso, quando é um esposo ou uma esposa que passa a cuidar, né, um do outro, esse vínculo é um vínculo mais de parceria, de amizade, de união ali. Tá? Então tem uma diferença quando um esposo, né, o marido começa a cuidar da esposa que está doente, ou vice-versa. Então nesse caso é esse vínculo de amizade, parceria, certo? Mais de proximidade. O vínculo de filha e ou filho, com o pai ou a mãe. Aí é um vínculo de filho. Gente, esse vínculo não tem o que se discutir. Isso aqui é um vínculo afetivo de amor. Amor, união, tá? União, afeto e principalmente respeito. Não existe um vínculo maior no mundo do que o vínculo de pai e mãe com os filhos. Quem é mãe, quem é pai sabe, né? A pessoa dá a vida para o filho, sabe? Sei lá, se joga na frente de uma bala para o filho. Então, nesse caso aí, não existe vínculo maior do que o amor de pai e mãe perante o filho. Então, aí, ó, é um vínculo muito, né, um laço muito estreito, muito junto. Então, por exemplo, o filho começa a cuidar da mãe. Nossa, isso daí é uma coisa assim, de amor, tá? De afeto, de respeito. Não tem vínculo maior que esse no planeta, tá? Então, vocês entenderem que é o principal aí, vínculo que existe. E os parentes indiretos? Aí vão ver vovó, tio, tia, às vezes até um irmão, tá? E o vínculo aí, ele é pouco afetivo, tá? Mas lembra no começo? Não estou generalizando. Pode ser que, nossa, meu avô e minha avó é um vínculo de amor, respeito, união, tudo bem. Só que numa linhagem aí lógica, não segue isso. Então, por exemplo, vamos dar uma ideia aqui. Nossa, eu amo muito mais minha mãe do que minha avó. Pode ser. Entendeu? Então eu estou falando para vocês como que o vínculo é mais próximo com o pai e a mãe. Agora, um parente indireto é um vínculo pouco afetivo de consideração ou necessidade. Então eu tenho consideração pela minha avó, consideração pelo meu avô, respeito, né, necessidade pelo meu avô, pela minha avó. Tá? Então nesse caso aí também é um vínculo que a gente chama de parente indireto, que é um vínculo de consideração e necessidade. Tá? Então elencando aí, filho e filha, primeiro vínculo de amor, afeto, carinho e respeito, né? Esposo e esposa, que é um vínculo de amizade, parceria, são muito parceiros. E, por fim, os parentes indiretos. Certo?
Agora, as consequências de cuidar de um familiar. Né? A gente tem que entender que existem consequências. A partir do momento que eu passo a cuidar de um familiar, vão haver consequências. Tá? Então, eu tenho que começar a me preparar aí. Por quê? Porque eu tenho várias, não vou falar complicações, né? Mas eu posso ter algumas relações aí bem conturbadas. Por exemplo, relações familiares, conflitos na família. Eu não falei, por exemplo, que eu moro sozinho e tenho minha irmã, que é casada. Então, por exemplo, não, agora eu vou cuidar do meu pai e da minha mãe. Só que aí eu cuido de um jeito que minha irmã não vai achar legal. Não, você está fazendo errado, porque não é assim. Que não... Então, pode ter conflito na família. Tá? Desentendimento, desprendimento, tudo isso. Ah, minha irmã não conversa mais comigo porque eu estou tratando de um jeito que ela acha que tinha que ser de outro. Tá? Relações emocionais. Sentimentos positivos e negativos. Vão ter dias bons, dias ruins. Dias que eu estou cuidando, que eu estou alegre em cuidar, que eu estou disposto a cuidar. Tem dia que fala, pô, nossa, eu tenho que acordar, eu tenho que levar para tomar banho, eu tenho que levar no médico, eu tenho que dar comida, eu tenho que dar, não sei o quê. Tá vendo? Então, é uma relação emocional. Tá? Então, pode ser um sentimento positivo e negativo. Vai acontecer. Consequências na saúde. A saúde afetada e o desgaste. Pô, eu estou me dedicando agora a cuidar de um familiar. Não é igual um cuidador que tem a sua hora estipulada. Você contrata um cuidador, ele trabalha 6, 8, 12 horas. Quando eu da família começa a cuidar, praticamente é um cuidado de 24 horas. Tá? Então existe uma saúde afetada, um desgaste ali. Certo? Tem que ficar atento a isso. Consequências na vida profissional. Se eu trabalho e me dedico a cuidar de alguém, vai ser difícil conciliar os dois. Tá? Porque o trabalho vai me exigir tempo e o cuidado também. E aí? Né? A gente até larga o trabalho para poder cuidar de alguém de casa. Então também tem uma consequência na vida profissional aí. Tem que saber entender muito bem isso. E diminuição das atividades de lazer. Então, por exemplo, eu gosto tanto de ir no show, eu gosto tanto de jogar futebol, eu gosto tanto de, sei lá, estudar. Vai ter coisa que eu vou ter que deixar de lado. Porque a pessoa, eu não posso deixar a pessoa que eu estou cuidando sozinha. Tá? Então e aí? Isolamento da vida social. Eu tenho exemplos na minha família, da minha avó, que já faleceu há 5 anos atrás, mas ela sofreu um AVC e ficou 15 anos, né, dependente de 2 tias que eu tenho ainda, né? E essas 2 tias minhas moravam com ela e passaram a cuidar dela. Então, assim, se isolaram completamente no mundo só para cuidar da minha avó, esses 15 anos aí, né? Então, tem essa questão aí também, certo? O que pode ser feito em caso desses problemas, né? Dividir os cuidados com outros familiares, por exemplo, né? Para não sobrecarregar muito, eu vou dividir contato com outro familiar, cuidados com outros familiares. Eu tenho minha irmã, então eu vou eu vou cuidar da minha mãe na segunda, minha irmã vai na terça, depois eu vou na quarta, ela vai na quinta, né? Dividir aí os cuidados. Contratar profissionais, no caso cuidadores, aí já foge um pouco da questão financeira que eu falei, tá? Se eu puder contratar é melhor. Ou mudança para instituições especializadas. Aí, no caso, são os lares de idosos, asilos. Né? Mas tem que tomar muita atenção, porque às vezes tem família que joga o idoso no asilo e esquece. Né? Então, por exemplo, aqui em Franca mesmo. Tem caso aqui de idoso, né? Porque eu já dei aula em curso de enfermagem, e os meus alunos, né, no estágio, diziam para mim, Bruno, tem idoso lá que o filho jogou lá 10 anos atrás e nunca mais foi ver. Então, assim, chega naquela, né, época de Natal. O que a senhora quer ganhar de Natal? Eu quero que minha filha me liga. Estou com saudade. Faz 10 anos que eu não falo com ela. Imagina, né? Então, tem caso aí que tem que tomar muito cuidado. Porque, dependendo da família também, joga o idoso, uma idosa lá, né, um parente num asilo, numa casa aí, e fica para sempre. Nunca mais lembra. Tá? Então, tem essas questões aí também de serem pensadas. Tá, meninada? Muito bem. Uma dica para a semana para vocês aí. Achei legal, tá? Isso daqui eu quero que vocês possam estar vendo. Quem puder, né? Quem tiver internet aí, puder baixar filme, entrar não sei se na Netflix tem, tá? Mas no YouTube talvez tenha. Tem um filme aí de 2012 que chama Amor, tá? O filme chama isso aí mesmo, Amor. É essa capa que vocês estão vendo, essa senhorinha bonitinha aí, tá? Do diretor Michael Haneke, tá? Então, olha só, dá pra ver na capa aí que ganhou Oscar em 2013, Globo de Ouro, Festival de Cannes. Por quê? Porque esse filme ele é muito interessante, né? Tem tudo a ver com a aula de hoje. Conta a história de um casal de idosos que passa, né, por situações difíceis quando a esposa sofre um AVC. Essa senhorinha aí sofre um AVC. Eles eram muito felizes, muito, né, ativos ali, ela sofre um AVC. Então, o que vai acontecer? Um lado do corpo dela ficou paralisado, nesse caso, o esposo passa a cuidar dela. Então, lembra que eu falei do vínculo de parceria ali, de amizade? Então, o próprio esposo começa a cuidar dela. Tá? Então, é uma dica aí legal para vocês verem
ainda mais nesse friozinho aí, né? Que todo mundo não quer sair de casa. Compra uma pipoquinha aí, faz um chocolate quente e assiste esse filme. Vai servir muito aí para o curso de vocês, tá? Vocês podem indicar também futuramente para outras pessoas. Beleza, meninada? O que a gente viu aqui? Quando o cuidador é um familiar, quem são os familiares e as consequências do cuidado, tá? Semana que vem não faltem, participem da aula. Quem não está assistindo agora, via online aqui no Zoom, participe da aula porque vai ser uma aula top, hein? Os direitos trabalhistas do cuidador. Vou estar falando muito disso aqui semana que vem, tá? Pra vocês entenderem aí quais são os direitos de vocês, certo? Muito bem. Antes de eu ligar o microfone de vocês, eu só quero aqui mostrar, tá? Que assim que eu terminar essa aula aqui, eu vou mandar para vocês o link da aula e o link do formulário. O formulário está aqui mesmo da semana passada, 20 CDD 03, aula do dia 27, que é hoje. Olha aqui, ó, aula 3, quando o cuidador é um familiar. Mesma coisa, pessoal. Nome completo, tá? Vocês vão colocar aqui o nome de vocês, vou colocar o meu, por exemplo, Bruno Steffens, tá? Mesma coisinha. Escolha a turma, 20 CDD 03, tá? Botãozinho próximo. Muito bem. Vamos abrir aqui três, né? Perguntas para vocês. As duas primeiras são de alternativa, tá? Então a primeira aqui é uma alternativa, qual que é a resposta? A segunda também. A terceira é uma resposta que vocês vão ter que digitar. Eu quero uma resposta em frase, tá certo? Uma resposta curtinha, mas digitada. Eu quero a opinião de vocês, tá bom? Então vocês vão tocar lá e começar a digitar, a responder essa pergunta. Respondeu as três? Toquem em enviar. Pronto, tá? Chega para mim aqui bonitinho. Você já tem a frequência de vocês aí já toda contabilizada, tá? Hoje é quarta, você tem até sexta, meia-noite, tá bom? Porque sábado de manhã eu já passo para a Carla todos esses relatórios aqui. Vou tirar o compartilhamento de tela aqui e vou ligar o microfone de vocês para que vocês possam perguntar alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Pode falar. Ninguém? Todo mundo quietinho? Todo mundo aí sossegado? Fabiola, Maria Regina, Thaís. Tranquilo? Quem que é o Galaxy A20? Tem um Galaxy A20 aí no grupo aí. Ninguém quer perguntar nada? Tá tranquilo? Estão com vergonha, né? Isso sim, eu sei. Já fui aluno, eu sei como é que é. Meninada, olha só, quem tem o livro, tá? Dá uma lidinha lá no capítulo, tá? Quem não tiver calma, que vai chegar o livro para vocês, não se apavorem aí. Daqui a pouquinho eu vou mandar esse link aqui no grupo, vocês podem rever a aula novamente, certo? Tentem assistir o filme. Eu não assisti não, mas já quem assistiu eu já sei. Falaram que é muito bonito, tá? Se der certo para assistir o filme aí. E o que mais? Façam as atividades, tá? Eu passei para vocês aí, para vocês já contabilizarem a frequência dessa semana, tá certo? Quem tiver dúvida, tá? Quem tiver com vergonha de perguntar agora, manda lá no particular no grupo, tá? Me chama lá no particular que eu respondo para vocês, não precisa ter vergonha não. E botam, né? Sejam firmes aí no curso, porque o curso está ficando bom, tá? Por mais que a gente está aí longe, aí, a 220 km de distância, mas está ficando bom o curso de vocês, tá certo? Ninguém quer falar nada? Tá tranquilo? Entenderam bonitinho? Dá um joia para nós aí. Então tá bom. Meninada, então é isso, tá? Eu vou estar encerrando aqui a aula de vocês. Já vou mandar daqui a pouquinho o link lá, já respondam, tá? E semana que vem não faltem, porque é uma aulinha super importante sobre os direitos trabalhistas do cuidador, tá? Qualquer dúvida é só me chamar, certo? Carla? Beleza? O microfone só está desligado. Tá. Eu vou despedir aqui porque vai cair o Zoom, tá bom? Mas aí semana que vem a gente se fala, tá, pessoal? Grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.